Meu nome é Vanúzia. O nosso trabalho é da matéria de imunologia com o tema inflamação, a pedido da professora Mariana, do terceiro período de enfermagem da UNA de Bom Despacho. O que é a inflamação? A inflamação é uma reação de defesa no nosso organismo, fonte a uma agressão, e ela pode vir por vários agentes infecciosos, como o químico e biológicos. Que a infecção é caracterizada por 4 sintomas: o calor, rubor, edema e a dor. Podemos evoluir para uma perda da região afetada e diversas regiões, e essa reação no organismo é para isso que fazemos o uso de anti-inflamatórios para controlar esse processo. E agora nossos colegas a seguir irão dar continuidade às etapas. Manifestações clínicas. Classicamente, a inflamação é constituída pelos seguintes sinais e sintomas: calor e aquecimento, que é dado pelo aumento do volume sanguíneo no local; rubor, que é a vermelhidão; edema e inchaço, que é por causa do aumento do líquido e das células; dor, que é a compressão das fibras nervosas locais devido ao edema; e a perca de função, que é decorrente do edema. Pode-se classificar a inflamação em 2 tipos principais, conforme a sua velocidade de instalação: a aguda e a crônica. A inflamação aguda é aquela que se instala rapidamente, como, por exemplo, o acidente onde ocorre lesão tecidual de forma súbita. A inflamação crônica se instala de forma lenta, insidiosa, como, por exemplo, nas doenças reumatológicas, tais como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Essa classificação não diz a respeito da gravidade do processo, mas, como já dito acima, a velocidade de instalação. Assim, pode existir processos inflamatórios agudos de baixo grau ou de alto grau de gravidade, mesmo ocorrendo como inflamação crônica. Ainda é possível classificar a inflamação segundo algumas de suas características peculiares: adesiva, alérgica, atrófica, esclerosante, grupal, sistêmica, fibrinosa, granulomatosa, hiperplástica, hipertrófica, necrótica, purulenta, supurativa, reativa, reumática, serosa e térmica, dentre outras. A inflamação é um dos principais componentes das doenças autoimunes. Esse grupo de doenças se caracteriza por uma resposta imunológica do organismo contra componentes próprios identificados como estranhos pelo sistema imune. Disto resulta em uma agressão inflamatória, que assume características clínicas diversas de acordo com os tecidos e sistemas afetados. Dentro das mais conhecidas doenças desse grupo estão o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide em adultos. E em crianças podem ser citados a artrite reumatoide juvenil e a febre reumática, entre as mais importantes. Doenças autoimunes. A inflamação é um dos principais componentes das doenças autoimunes. Este grupo de doenças se caracteriza por uma resposta imunológica do organismo contrário, componentes próprios, identificado como estranho pelo sistema imune. Dito o resultado, uma agressão inflamatória que assume características clínicas diversas de acordo com o tecido e o sistema afetado. Dentre as mais conhecidas doenças deste grupo estão a lúpus, a artrite em adultos. Em crianças, pode ser citadas a artrite, febre reumática e entre as mais importantes, prevalentes. Agora vamos falar da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é uma manifestação clínica da inflamação aguda do endotélio, condição muito comum em pacientes graves do período pós-operatório. As características da síndrome são depressão miocárdia, disfunção vasomotora, insuficiências respiratórias renal e hepática, desajustes cognitivos e de regulação térmica e sangramento por coagulopatia. Pode estar relacionada com infecção, trauma, queimaduras, pancreatite ou doenças pulmonares. Contudo, ela é uma das primeiras manifestações de pacientes com sepse, que é a própria síndrome com foco infeccioso identificado. Pode ser definida por 2 ou mais dos seguintes sintomas: febre ou hipotermia, taquicardíaca,
taquipneia ou hiperventilação, leucocitose ou leucopneia. E para diminuir a progressão da síndrome e melhorar o resultado, drogas como glicocorticoides e anti-inflamatórios são utilizados. Existem drogas ou medicamentos capazes de interferir no processo de defesa do organismo de modo a minimizar o dano e dar maior conforto ao paciente. Esses medicamentos são denominados anti-inflamatórios, podendo estes ser de natureza hormonal ou não hormonal. Os anti-inflamatórios ditos hormonais, também conhecidos como glicocorticoides, corticoides ou corticosteroides, são agentes inibidores da produção de prostaglandinas e leucotrienos pela ação inibitória sobre a enzima fosfolipase A2, por meio da liberação de lipocortina 1, que é um mediador proteico anti-inflamatório. O resultado final da ação destes anti-inflamatórios é a parcial ou total redução da liberação das prostaglandinas e também dos leucotrienos. A lipocortina 1 atua por sequestrar o substrato fosfolipídico e inibir diretamente a enzima. Qualquer um destes mecanismos poderia contribuir para a redução na produção tanto do fator ativador de plaquetas quanto dos eicosanoides. Observada na presença de corticoides, os glicocorticoides reduzem a transcrição de várias proteínas inflamatórias, como algumas citocinas, óxido nítrico, sintase induzida e ciclooxigenase 2. Tal efeito explica grande parte de suas ações farmacológicas. Os anti-inflamatórios não hormonais promovem a inibição da ciclooxigenase, outra enzima envolvida na produção de prostaglandinas, não interferindo com a geração de leucotrienos, mantendo parte do processo inflamatório inalterado e ativo. Seu principal uso é na redução dos sintomas da inflamação, como a dor e o edema no local. A inflamação crônica subclínica é o agente central do processo de envelhecimento do ser humano. Isso porque esse tipo de inflamação, que não se pode observar a olho nu, age de forma silenciosa no organismo. Atua como precursora de doenças como arteriosclerose, diabetes tipo 2, câncer, obesidade, artrite, fibromialgia, hipertensão arterial e outras doenças neurodegenerativas. Devido a uma série de desequilíbrios relacionados ao estilo de vida moderno, como a má alimentação, sedentarismo e estresse, por exemplo, um número cada vez maior de indivíduos adquire ao longo do tempo esse estado pró-inflamatório. E o resultado disso é a incidência crescente de doenças crônicas degenerativas. Por ser um processo perigoso para a saúde, de evolução silenciosa, é preciso entender os mecanismos, o que leva ao aparecimento da inflamação crônica subclínica, a resposta do organismo a esse processo, e ainda como a inflamação leva às doenças. Este estudo é fundamental para a elaboração de estratégias tanto de tratamento quanto de prevenção.